Oi gente, eu sou a Sarah do canal Milady Sarah. Eu já tô aqui pra falar sobre Em Busca de Watership Down, nova série da BBC distribuída pela Netflix. Our bodies may lie broken, but what connects us is unbreakable. Em Busca de Watership Down, no original só Watership Down, é uma minissérie em 4 episódios, coprodução Estados Unidos, Reino Unido e Irlanda, produzida pela BBC One e pela Netflix, baseada no livro Watership Down, que aqui no Brasil ficou conhecido como A Longa Jornada. Deixando bem claro logo de início que mesmo a minissérie sendo em animação de CGI, não é uma minissérie para crianças, não é infantil, ok? O livro Watership Down foi lançado em 1972 por Richard Adams, e é uma aventura épica que conta a história de um grupo de coelhos antropomorfizados, né? Então eles falam, eles têm toda uma cultura, que abandonam o seu lar porque um deles, o Fiver, teve uma visão de que o lugar ia ser destruído e eles deveriam procurar um lugar melhor para viver. E no caso, esse lugar acaba sendo Watership Down, que é uma colina, eu acho, que existe de verdade. Então eles vão pra lá liderados pelo Hazel, que seria um dos maiores protagonistas e heróis da história. O livro ganhou vários prêmios literários e depois, muitos anos depois, o Richard Adams chegou a lançar uma continuação que era Contos de Watership Down, expandindo a história e a mitologia dos coelhos e ainda deixando um glossário para a língua dos coelhos que eles falam durante a história. Em 78 foi lançado um longa-metragem de animação adaptando a história. Foi um filme meio polêmico porque a história de Watership Down é muito violenta. Então, no filme tinha muito sangue, isso chocou um pouco as pessoas porque era uma animação e tinha sangue, isso deixou as pessoas meio assim. Chegaram até depois a fazer uma versão censurada dele, tirando todas as cenas que tinha sangue. E o filme foi fiel à obra original, mas omitiu muita coisa no processo de adaptação. E eu recomendo, inclusive, pra todo mundo assistir o filme. É muito bonito, os cenários, se não me engano, são feitos em aquarela. É lindo, parece uma pintura. O filme não chegou a passar nos cinemas aqui do Brasil, passou muito pouco na televisão e foi uma desgraça pra conseguir achar pra eu assistir. E entre 1999 e 2001 foi lançada uma série também baseada no livro, porém com mais mudanças na história e mudanças pra deixar a série mais amigável pro público infantil. Mas dizem que mesmo assim a terceira temporada ainda é bem pesada. As crianças de hoje em dia têm um pulmão, uma garganta, que viado. A série teve um elenco bem estrelado, foram 39 episódios, se não me engano. Ela foi feita pelo diretor do filme de 78. Como se não bastasse, em 2006 virou uma peça, que foi muito elogiada por sinal. Em 2011 virou outra peça em outro lugar. E o livro ainda serviu de inspiração para um RPG. E essa minissérie conta basicamente a mesma história disso tudo. O grupo de coelhos que foge da coelheira, depois da visão do Fiver, são liderados pelo Hazel. E eles têm que lutar pela sua sobrevivência, sua liberdade e pelo lugar que eles escolheram para viver. O autor participou até certo ponto das adaptações audiovisuais, né, no caso o filme, a série e essa minissérie, porém ele veio a falecer agora em 2016. Todos os episódios da minissérie são dirigidos pelo Noah Murro, que foi quem dirigiu 300, A Ascensão do Império, e ele chegou a dividir a direção dos episódios com outros 3 caras: Peter Dodd, Seamus Malone e Alan Short. Os episódios foram escritos pelo Tom Bidwell, que escreveu alguns episódios de My Mad Fat Diary, e o próprio Richard Adams chegou a ajudar a escrever um episódio. E a trilha sonora ficou com o Federico Jucid, que participou da trilha sonora de Farinha, que tá na Netflix também, e, pasmem, fiquei chocada quando vi, ajudou na trilha sonora de Getúlio, nosso filme aqui brasileiro conta a história de Getúlio Vargas. Das atuações, eu assisti a série no áudio original porque sotaque britânico, né? E o áudio original tá muito bom, tem um elenco bem estrelado, James McAvoy, Peter Capaldi, Gemma Arterton, John Boyega e por aí vai, mais um montão de gente famosa. Eu assisti o 2º episódio dublado e a dublagem tá bem legal, tá boa. O que eu não curti tanto na dublagem é que nela mantiveram os nomes originais dos personagens, que são nomes um pouquinho difíceis pra quem não é muito acostumado com o inglês e que podem ser traduzidos, pelo menos alguns deles, sem prejudicar o sentido, o entendimento ou qualquer coisa, tipo... A Strawberry continuou na dublagem sendo Strawberry, assim, não custaria nada mudar ela pra Morango. Eles fizeram isso no filme de 78, inclusive, os nomes que podiam ser traduzidos pro português, eles traduziram: avelã, cabeludo, dente de leão, essas coisas. Eu acho que ficaria mais fácil pra pronunciar, ficaria interessante e, como eu disse, não prejudica em nada. Dos termos técnicos, assim como eu, muita gente, depois dos trailers, da promoção da minissérie, esperava uma qualidade de CGI bem superior ao que foi mostrado. Esperava algo realmente realista, que você pensar que você tá mesmo vendo coelhos ali na sua tela. Até porque eles tinham dinheiro suficiente pra isso, né? Então nesse ponto deixou a desejar. O CGI não é feio, não é ruim,
A questão é que ele tá meio ultrapassado. Então fica uma coisa meio mediana essa qualidade técnica, mas a história é tão boa que logo você não tá nem aí pra isso, porque a história de Watership Down é muito boa. Mas os movimentos dos coelhos no geral são bem feitos, às vezes eles dão umas travadinhas. As texturas também achei que deixou um pouquinho a desejar, apesar da terra e da grama ser bem feita, mas tem vários momentos em que o pelo do coelho parece a mesma coisa que a terra. Mas eu gostei dos olhos dos coelhos, os olhos ficaram bem expressivos. A direção de arte também achei muito legal, os visuais dos personagens lembram um pouquinho os visuais do filme de 78, acho que eles pegaram uma inspiração. E os locais conseguem passar muito bem visualmente que eles retratam, tipo a primeira coelheira que eles acham depois que eles vão embora, aquela dos cristais, que as coelhinhas ficam rezando com cristal e tal. Ela passa uma claustrofobia, ela passa um desconforto que você ainda não sabe bem o que é até ser revelado. A coelheira do general também, a Efrafa, ela também passa, né, essa ideia como se fosse um campo de concentração nazista. E a Watership Down é basicamente um paraíso, né? E a trilha sonora eu gostei bastante também, ela ficou bem poderosa. Ela de verdade engrandece muito os momentos. Do roteiro, a história é muito boa. Ela é dark, ela é intensa, é envolvente. O roteiro foi realmente muito bem escrito. A melhor coisa que eu vi no Twitter foi o Ron Phillips, que pra quem não conhece é o criador de Girls in the House. Ele falou que essa série é tipo um Game of Thrones com coelhos. E é impossível descrever melhor do que isso. É basicamente um Game of Thrones e coelhos. Os personagens são bem cativantes, você se apega a eles, sente medo por eles, eles são bem únicos também, você se identifica com eles. E toda a questão da cultura deles, os mitos, o idioma, que eu acho que é Lapin o nome, deixa tudo mais autêntico. E é legal como a história se constrói também. Essa coisa de lutar pelo lugar que eles se esforçaram tanto pra achar. E depois acaba se tornando uma luta pela própria liberdade deles, então é algo que começa pequeno e se torna bem grande. Aqui não tem sangue como teve no filme, apesar da violência ainda existir, o sangue não tem. E pessoalmente acho que não faz falta, as perdas continuam tendo impacto. E os momentos de perseguição e violência continuam dando agonia, então o sangue não fez falta pra mim. E as críticas que a série faz também são bem atuais, né? É impossível você não sentir uma dorzinha no coração quando o Hazel fala que tudo que os homens tocam eles destroem. Então, pelo que eu pude ver, tem pouca coisa diferente do filme de 78 pra essa minissérie, e pelo que eu li, tem poucas diferenças também entre eles pro livro. Então foi uma obra bem fiel. Pontos fracos, a animação realmente se criou uma expectativa muito grande e ela não correspondeu. Ela não ficou tão realista quanto se esperava, mas só isso. Pontos fortes, o maior de todos, a história, que é boa demais. É impossível você não maratonar, você quer saber logo o que vai acontecer, como é que vai acabar. Referências no mais ao livro, porque enfim, é baseado nele. Como eu percebi alguns visuais parecidos com os do filme de 78, imagino que deve ter algumas referências à série de 99 também, mas como ela não assisti, eu não soube identificar. Concluindo, a série é muito boa, de verdade, apesar da qualidade da animação, do CGI não ser o que a gente esperava, a história é muito incrível e tem muita cara de que vai ganhar um Emmy. Inclusive, acho que a Netflix está perdendo tempo de não colocar nem o filme de 78 nem a série de 99 no catálogo, porque foi um inferno pra eu achar esse filme pra conseguir assistir. Então fica aí a dica, Netflix, tá perdendo dinheiro, tá perdendo audiência. No mais é isso, gente, sem esquecer de se inscrever, deixar o like, seguir o Cultura da Ação nas redes sociais e de conferir lá no canal Milady Sara. Tchau!